Bom, meu nome é Edson Bassi, tá? Hoje eu moro em São José dos Pinhais, aqui no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Tenho 56 anos, né? Trabalho com licitação há 1 ano e 1 mês, tá? Adquiri o curso aí da Viana faz o que, uns 6 meses, mais ou menos. Eu comecei nesse mercado, meio que de paraquedas, né? Não que a gente já não sabia que existia isso, né? Meu ramo, né? Eu trabalhei 32 anos com logística de transporte internacional, Mercosul, sempre foi minha área, né? Tenho formação em administração de empresas, tenho pós-graduação em logística internacional, tenho MBA em logística, tudo isso eu fiz, né? E passou o tempo e a gente vai passando, eu falei, bom, logística é muito estressante, né? A gente não tem uma vida regrada de logística. A logística te estressa demais, te consome demais, né? Com o tempo você vai buscando outros ares, né? Já tinha passado por isso, né? Pelo meu trabalho, né? Daí acabei saindo da empresa. A última empresa eu fiquei 9 anos, né? Trabalhei em multinacionais também, fiquei bastante tempo em multinacional. E fui fazer um favor, né? Para o meu compadre, né? Ele falou, Edson, pô, a minha empresa precisa disso, o que eu faço aqui na empresa? Eu falei, faz assim. Passava o tempo, o que eu faço aqui? Faz assim. O que eu faço aqui? Faz assim. Daí ele falou assim, sabe o que você vai fazer? Já que você tem um tempo de folga, por que você não vem me ajudar? Daí eu fui lá, fiz uma consultoria para ele, bem, assim, sem compromisso nenhum, não cobrei nada, porque ele é muito meu amigo, né? São meus compadres, inclusive. Daí até que o dono da empresa falou, sabe, Edson, eu gostaria, sempre sonhei vender para o governo. Eu falei assim, então, eu vou vender para o governo. Ele falou, mas você sabe fazer isso? Eu falei, não sei, mas eu vou aprender. E nós vamos vender para o governo, né? E eu comecei sozinho, né? Entrei, fiz os cadastros na plataforma, fiz cadastro no SICAF, fiz os cadastros e entrei no negócio, né? Eu sei que 1 mês e meio depois, no início eu apanhei, porque um negócio que eu nunca dominei, nunca sabia, né? Eu trabalhei, antes disso eu estava trabalhando com o mercado financeiro, né? Conheço um pouco de mercado financeiro, e comecei a fazer licitação para ele. A empresa é bem pequena, é uma EPP, tá? A gente tem poucos produtos, né? Eu tive que começar a fazer o processo. A maioria disso é CRP, né? Que não tem jeito, é assim que funciona, né? E eu comecei a ganhar um ali, ganhar um aqui, ganhar um ali, ganhar um aqui. E hoje, devo ter aqui uns 140, 130 licitações que eu ganhei. São boas, né? E tem mais uma outra coisa, né? E essas pequenas que eu peguei é só aqui na região sul, porque nós temos no Brasil um problema de custo de logística, né? O pessoal fala, o frete é caro. Não, não é o frete é caro, é o custo da logística. O frete é uma coisa, o custo da logística é outra. As pessoas têm que discernir entre uma coisa e outra, né? E eu falei assim, bom, agora eu preciso da didática, né? Aprendi a fazer, eu falei assim, agora eu preciso, como se diz, não quero ser um dinossauro, né? Porque a gente já está longe disso, já passou por isso, não sei, né? Eu falei assim, agora eu vou entrar aprender como é que faz, né? Eu aprendi a fazer, interpor recurso, né? Até agora eu fiz uns 4 recursos, ganhei todos, né? Excelente. 2 eu fiz sozinho, dois eu fiz depois que eu adquiri o curso, né? Mas aí foi uma coisa foi complementando a outra, e hoje eu não tenho problema nenhum, sabe? Eu faço para uma empresa só, tá? É muita coisa para fazer, porque tem muito. Hoje eu tenho 6 plataformas. Eu sou cadastrado em 6 plataformas, né? Uma só é paga, as outras todas são gratuitas, né? Daí eu fico pensando, mas a paga, às vezes é melhor você estar na paga porque tem menos concorrência. Mas também não é assim, né? Não é. A concorrência está nas pessoas que estão concorrendo contigo, nas empresas que estão concorrendo contigo. Aí a gente tem assim, uma política muito assim, reta, sabe? O meu preço é esse, o meu preço é esse. Menos que isso eu não vou, menos que isso eu não vou e pronto. É assim que a gente faz. Então, essa é a minha trajetória até agora. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem que ser assim mesmo. O valor, né? A gente tem sempre um valor mínimo que a gente tem que cobrar e abaixo disso realmente não compensa. Então tá certíssimo aí essa adoção, né, de conduta aí que você fez aí para sua carreira. Vou te dar os parabéns. Então, Edson, bem bacana aí Obrigado. a sua jornada. Edson, você tinha mandado lá para minha equipe lá uma licitação que você ganhou depois que você entrou no método.
com um valor bem alto, né? Você tem aí acesso a esses valores, dessas licitações que você ganhou depois de iniciar o método? Olha, vamos supor assim, depois que eu comecei a trabalhar com o método, eu já ganhei 50% das licitações que eu tenho hoje, né? Ótimo. Hoje eu ganhei cerca de 130, 140, que é o que eu tenho, né? Perdi algumas, perdi. Por documento, nenhuma, tá? Por ter documentação, problema de documento, não. O maior problema que eu tenho hoje, que eu tenho que ficar ligado, assim, o chat, sabe? O chat, como eu tenho cadastro no Comprasnet, o pessoal começa agora, daí de repente, daqui a pouco a gente vai. E você fica esperando, você fica lá no chat e vê se o cara vai pedir os documentos. Eu tenho outras atribuições da empresa para fazer, mas eu fico ligado lá também. Daí o que acontece? Às vezes eu acabo perdendo o chat. Mas quando eu tenho uma licitação que é muito grande, né, que é muito grande dentro das condições da empresa, né, dentro do produto que a gente vende, né, a empresa é bem pequenininha, mas a gente consegue, né, hoje a licitação corresponde a cerca de 25% a 35% do faturamento da empresa, tá? Perfeito. Então, ontem não tinha isso, ontem que eu digo é o passado, né, hoje já tem. A tendência nossa é aumentar, eu tô lá para, vamos colocar mais produtos, vamos para outros mercados, vamos rever os nossos custos, né? Vamos fazer um convênio com o transporte, né? Para que o custo logístico fique melhor. Tudo isso eu estou buscando lá para eles devido ao know-how um pouco que eu já tenho do passado, né? Então, eu hoje mais ou menos, vamos supor que eu tenho depois do método, eu tenho aí de licitação que eu ganhei uns 700 mil reais, tá? E olha que as nossas licitações são pequenas, não são grandes, tá? O pessoal fala, fiz uma obra lá de 2 milhões. Eu falei, pô, quem dera eu ganhar uma licitação de 2 milhões, a empresa estava em outro, como diz uma palavra que está aí no mercado, né? Em outro patamar, né? Mas não é assim, né? Eu quero estar no patamar de cima, não no patamar de baixo, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Mas eu sei que mais ou menos uns 600, 700 mil eu ganhei depois que eu adquiri o curso, né? Que eu me especializei, porque eu tinha prática, mas eu não tinha teoria. Eu tenho que buscar a prática, porque, veja, hoje eu não prospecto nenhum cliente, eu não vou atrás de cliente, né? Hoje eu não vou. Porque para eu ir, eu tenho, como eu já tive do outro lado como comprador, e eu sou um vendedor hoje, né? Eu sei o que eles vão me pedir. Qual que é a sua... Você tem algum diploma? É isso que eles vão pedir para você. Não, meu diploma é a vida. Não, beleza, tá bom. A gente sabe disso. Mas como é que você fez? Como é que você faz? Não, eu estou embasado, eu já fiz isso, já ganhei isso, né? Hoje, por exemplo, né? Eu faço reequilíbrio de preço. Tá? O preço, a gente vende um produto lá que é baseado no mercado internacional, né, da Petrobras aí, então o preço às vezes ele sobe. Daí eu falei assim, bom, eu tenho que pedir para aumentar o preço, né? Mas para aumentar o preço eu tenho que estar embasado, né? Legalmente, fiscalmente, tudo isso, né? Então eu pego toda a documentação, faço o processo e mando. Então eu pedi hoje 5, eu ganhei 5. Tá? Pô, mas subiu o preço. Não, não subiu o preço. Tá? Eu apenas adequei ao preço de que era para o preço que é hoje. Isso. A minha margem, até eu deixo bem claro quando eu faço as minhas solicitações de reequilíbrio, eu falo assim, o preço que eu tinha na época era esse. Eu não coloquei margem de lucro, eu não coloquei que subiu o preço, que subiu o salário, que subiu o prolabore, não coloquei nada, porque isso quando eu faço o preço lá, eu já coloco tudo isso. Agora eu só vou colocar a matéria-prima e a mão de obra, que subiu porque o governo ele faz as coisas de uma hora para outra e vamos marcar com o contrato, aquele que eu falo para a empresa. Nós temos um contrato, nós vamos com o contrato até o fim, né? E às vezes eu até vejo com a unidade, com o órgão, teu contrato vai vencer daqui 20 dias, daqui 30 dias, daqui 50 dias. Você vai pedir mais? Como é que você vai fazer? Porque senão amanhã, quando você for licitar de novo, o preço está muito maior. Você não vai fazer pelo mesmo preço que eu faço. Tá? E uma outra coisa, eu trabalho com muito federal, né? Pelo Comprasnet, é uma dificuldade você ter contato com os órgãos, né? Para você ter um contato com o órgão federal é difícil, né? Depende, viu? Eu acho que os órgãos federais eles trabalham muito bem. É que eu acho que tudo contribuiu depois que começou com essa coisa de pandemia, depois agora que as coisas elas estão começando a voltar aos eixos, que o presencial está voltando ao normal, porque o órgão federal geralmente trabalha muito bem, questão de pagamento também, né? E aí, Edson, eu queria só fazer um adendo, até o pessoal que também tá escutando. Eu anotei aqui uma observação importante aqui que você fala, e aí eu vou, com todo o respeito aqui do mundo, expor aqui a minha opinião também.
que é a questão da prospecção dos clientes, né? Então, o senhor falou assim, ó, prospecção do cliente, eu ainda não faço prospecção porque eles vão me pedir diploma. Então, vamos lá, Edson. O que faz resultado no momento que você faz a prospecção do seu cliente, tá? A primeira questão de diploma que a gente tem que pensar é do analista master de licitação. Isso daí faz total diferença. Claro. Se você der uma olhadinha lá no canal do YouTube, tem pessoas que o próprio mercado acabou exigindo o certificado do analista master de licitação em contrapartida de pensar em faculdade, porque faculdade não vai fazer tanto a diferença para ter resultado na licitação. E agora, olha só o resultado que você está me apresentando. Depois que você entrou no método, você já tem 700 mil de licitações ganha. Edson, esse resultado você prospecta qualquer cliente. Então, claro, no primeiro momento, quando a gente ainda não foi, né, não temos ainda um resultado para apresentar, eu sempre disponibilizo ali uma carta de apresentação que vai trazer para o cliente aquela grande oportunidade, vai trazer os segmentos, os editais, os valores. Isso, fatalmente, o cliente não vai ter o que perder, né? Você se apresentando ali com conhecimento, como analista master de licitação, e trazendo a possibilidade de, no primeiro trabalho, combinar a comissão pelo êxito, e a partir do segundo trabalho, a comissão pelo êxito, além das mensalidades, assim que a gente fecha 100% dos nossos clientes. Mas a partir do momento que você já tem o seu resultado como você tem, você vai apresentar esse resultado. Então, não é o diploma, é o resultado que você trouxe para essa empresa. 700 mil, 130 licitações ganhas. Isso é fantástico, é fenomenal. E assim, Edson, nunca a gente vai ganhar todas as licitações que a gente participar. O que você falou tá certinho, você jamais vai perder na parte de documentação, porque a sua parte você fez certinho, com excelência, com maestria. Então pode acontecer em determinados casos, pode acontecer numa licitação que a gente vai participar, a gente tenta fazer análise estratégica dos concorrentes e pode ser que ali, aquele primeiro colocado, ele esteja com tudo 100% pronto, 100% perfeito. Então não são todas as licitações que a gente vai ganhar, isso não existe, né? Mas você aumenta significativamente o número de licitações que você apresenta. Então, eu quero que você esqueça esse primeiro bloqueio que você acabou de me falar, tá? Quando você for prospectar cliente, esquece isso. Quando você for prospectar cliente, carta de apresentação, aproveita esse resultado fenomenal que você tem, apresente esse resultado, porque você vai comprovar na prática. Ações mostram muito mais do que palavras. A partir do momento que você vai participar, que você ganha as licitações, é isso que vai fidelizar o seu cliente. E outro detalhe, né? Eu tenho assim, hoje as coisas vão mudando, né? Mas no início, o que eu fazia? Eu pegava, hoje ainda tenho vários, né? Eu tenho uma pilha assim, ó, deve dar uns de contrato, porque os contratos vêm, aí eu não sou a pessoa que assina pela empresa, né? Mas eu tenho todo acesso à plataforma, as plataformas, eu faço o cadastro e faço tudo, né? E daí o pessoal assina e eu imprimo. Eu tenho os contratos tudo impresso lá, né? Um monte de contrato. Hoje eu não imprimo mais, né? Porque tá tudo no computador lá e fica lá, eu não preciso disso, né? Porque no início você fica assim, meio assim, receoso, né? Você fica em dúvida, você vai, vou imprimir, vou guardar, você começa, mas depois que você pega a prática, né? Eu peguei a prática muito rápido, né? E eu consigo fazer, às vezes, tem dias que eu tenho 4 licitações, 5 licitações, 7, né? Mas é assim, daí eu coloco o preço da empresa e me posiciono no pregão, tá? Meu preço é esse aqui, eu vou ficar aqui. Mais que isso eu não vou, e menos que isso eu não vou. Eu vou deixar aqui, se acontecer alguma coisa, acontece. Às vezes, quando é um pregão maior, eu até eu analiso bem muito os meus concorrentes que estão na minha frente. Depois eu vou ver a documentação deles, eu começo a olhar. Teve um que eu até olhei a documentação dele, até liguei depois para a unidade, né? É uma coisa que eu ia te perguntar. Vamos lá. Assim, é de regionalidade, né? Eu concordo e discordo de regionalidade, tá? Eu concordo que a regionalidade ela vai favorecer a indústria local, perfeito, concordo, estou de pleno acordo que tem que ter essa prerrogativa, né, em alguns pregões, como algumas prefeituras colocam, outras não colocam. E eu discordo que a regionalidade você vai pagar mais caro. Tá? Eu entendo, porque eu vejo que vários preços que eu vou na regionalidade, eles compram mais caro do que eu posso vender para eles. Só que eu não posso ir porque, esse produto só vai ser adquirido para essas empresas da região. Eu falei, bom, é prerrogativa do edital, eu entrei no edital, eu estou lá, concordei, eu vou, né? E daí eu entrei na licitação e eu pedi pela regionalidade, que daí deu um percentual, um valorzinho abaixo do meu lá, e o cara pegou. Tá bom, o produto que a gente tem, que a gente fabrica, que é a indústria que eu trabalho, né? E
Daí eu liguei para a prefeitura. Daí eu fui analisar os documentos da pessoa. Ela não era um pregão grande, um pregão pequeno. Eu falei, eu não vou ficar queimando cartucho também nesses negócios assim, ficar, né, às vezes amanhã depois a empresa, eu posso ser parceiro dela, porque é uma empresa que às vezes eu posso me juntar com ela, porque o mercado é assim, o mercado é muito cíclico, né? E daí eu liguei para a prefeitura. Eu falei assim, olha, eu estou aqui com... Você pediu um atestado de capacidade técnica. Só que o atestado de capacidade técnica que essa empresa anexou é o atestado de capacidade técnica da sua prefeitura. Uhum. Ou seja, a empresa anexou, por exemplo, a prefeitura B estava fazendo a licitação e a empresa anexou a capacidade técnica da prefeitura B, da mesma prefeitura. Eu falei assim, ó, eu entendo, meu entendimento, que isso não pode. A prefeitura que está comprando não pode atestar que a empresa que está vendendo é idônea, é honesta, que vai entregar os produtos. Eu falei, ó, nas próximas eu não entrei com um recurso com isso, porque o valor era pequeno, né, e eu também não tinha tanto assim, não queria me indispor. Mas nas próximas tem que ver isso, porque se eu tivesse ganho mais alguns itens, eu ia interpor recurso sim. Né? Ela falou, pois é, mas aqui, aí a gente não vai nesse lado. Eu falei, não, só estou dizendo que, no meu entendimento, está errado. E o que você... É certo? É certo? Estou errado? Não sei. Deixa eu fechar aqui, que agora o cachorro começou aqui. Peraí. Edson, vamos lá. Quando a gente fala de atestado de capacidade técnica, só para ver se a gente está falando do mesmo documento aqui, tá? O atestado que comprova que aquela empresa, aquele profissional já realizou anteriormente um serviço similar àquele que vai ser licitado. É esse o documento que você nesse caso é a empresa, você, né? Nesse caso é a empresa que tá vendendo o produto para ela que entregou os produtos. Perfeito, tá? então não é o serviço. Então vamos lá. Essa empresa concorrente, esse seu concorrente, ele já tinha prestado. Então, aqui a prefeitura, vamos supor aqui, a Prefeitura de Santo André, tá? Então, a Prefeitura de Santo André abriu a licitação aqui. E eu já prestei esse objeto para essa prefeitura, ou seja, já ganhei uma licitação anterior, uma dispensa, uma cotação, entreguei o produto, forneci o serviço e ele me emitiu um atestado, tá? Aí amanhã essa prefeitura vem e faz uma nova licitação. Eu posso usar esse atestado? Posso. Por quê? Porque independentemente de quem foi o emissor de atestado, eu não vou perder a minha experiência. Então, eu posso juntar um atestado, tanto que foi emitido pela própria prefeitura de um serviço que eu realizei, de um produto que eu entreguei anteriormente. Pode ser de outra prefeitura, pode ser de outra empresa privada. A lei, ela só não aceita a pessoa física. E o Tribunal de Contas da União, ele vem nesse mesmo sentido, né? Mas não tem problema nenhum. O que não pode, Edson, é o contrário, que eu já vi, já impugnei, já ganhei, quando o órgão, ele falava o seguinte, ó, só serão aceitos atestados que foram emitidos pela Prefeitura de Santo André para participar aqui. Aí isso já não pode, ele tem que aceitar de forma geral. Então, não há nenhum problema no seu concorrente de ter entregue um atestado daquela prefeitura de um serviço, de um produto que ele realmente entregou lá. É a experiência dele, é a comprovação de que ele já forneceu para algum cliente. Ok, entendido. Mais uma outra coisa que eu queria perguntar para ti. Claro. Eu estava vendo um pregão que vai ter amanhã ou na semana que vem, que a prefeitura solicitou lá uma declaração de não interpor recurso. É pregão presencial? Não, é eletrônico. É magnífico em 2022 a gente ainda encontrar esse tipo de... Eu olhei assim, eu falei, não pode, né? Eu estou trabalhando da cama, que eu não posso fazer nada. É uma declaração para você abrir mão do direito de entrar com recurso, não é isso? Com recurso, tá, na plataforma tem isso, até a plataforma tem no cantinho lá que você pode pedir. Eu falei, ó, até pode estar na plataforma, mas eu acho que está errado. Isso daí é o maior dos absurdos, isso daí existia muito. Quando eu participava de licitação presencial, tinha muito isso daí, concorrência, tomada de preço convite, porque assim, lá na licitação presencial, quando você não abre mão do direito de recorrer, durante a sessão passa uma ata, se você quiser, você abre mão do direito de recorrer. Se você não abre mão, se você não assina esse documento, eles obrigatoriamente precisam suspender a sessão na concorrência, tomada de preço e convite. Tem que suspender a sessão, esperar aos 5 dias. Isso atrasa, isso demora, tal. Então, existe essa prática, legalmente falando, nas modalidades clássicas de licitação, para quê? Para que a gente possa, se todo mundo concordar, se todos os licitantes estiverem presentes, se todos assinarem o termo abrindo mão do direito de recurso, a gente já passa direto para a fase de propostas. Acabou a habilitação, porque lá é invertido, né? Acabou a habilitação, já vai direto para a proposta. Bom, como é que funciona no pregão? No pregão, isso é um absurdo, porque no pregão você tem a etapa recursal
lá no final, depois que declara o vencedor, a etapa recursal é aberta e quem quiser entrar com recurso precisa manifestar de forma imediata e motivada, ou seja, não tem necessidade nenhuma de eu ter ali um documento abrindo mão da etapa recursal, porque basta, no momento que abrir o recurso, eu não me manifestar. Eu não me manifestando dá a entender que eu não quero entrar com recurso e o pregão ele vai seguir em frente, normalmente vai ser lá adjudicado se ninguém entrar com recurso homologado. Então, isso é uma ilegalidade, isso é uma irregularidade, eles quererem exigir que você assine algum termo abrindo mão de recurso, sendo que a licitação ainda não aconteceu, você não sabe se você vai entrar com recurso, você não sabe se vai ser cometido algum erro ali no meio do caminho. Então, tem que terminar o pregão, né? Que nem no presencial, no caso, tem que terminar o pregão, depois eles te passam os documentos de todas as empresas para você olhar e você assinar, né? Daí, às vezes está no pregão presencial, eu já participei de uns 2, 3 pregão presencial para saber como é que funciona, né? E eu fui lá, né? Olhei tudo direitinho. Daí, falei, não, eu tenho que olhar todos os documentos. Os documentos das empresas estão aqui, eu preciso ver se está de acordo, né? Se está tudo assinadinho, está tudo rubricado, se o CNPJ é o mesmo, se não está vencido, a certidão, tudo isso, né? Então o pessoal começa a acelerar você, né? Daí o cara falou assim, não, mas isso aqui sempre foi assim. Eu falei, não. Sempre foi a mesma coisa, né? Mas se eu vou colocar minha rubrica aqui, minha assinatura, eu tenho que estar olhando todo o documento. Daí eu peguei as outras aqui, tinha um monte assim, né? Eu peguei, então tá bom, aqui tem 7, você se vira com essa aqui, eu não vou nem querer ver. Você que veja agora, né? Porque eu tinha perdido nos preços, né? Não ia correr atrás disso, né? Mas é desse jeito, tá? Ô Edson, isso aqui sempre foi feito assim, é a frase que todo servidor usa para falar, traduzindo. A gente sempre fez errado e nunca ninguém falou nada. Então é até encontrar alguém que sabe o jeito certo de fazer. Exatamente. Não, assim não pode, meu amigo, é assim, não. assim. Porque isso muda, né? Como diz, né? O mundo é cíclico, ele vai mudando todo instante. Você hoje é diferente de amanhã, que foi diferente de hoje, e vai ser diferente no futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, está mudando tantas coisas, né? Mas até fiquei assim, tá bom, então segue a vida, eu vou ver os documentos que tá aqui, eu vou olhar um por um e vou assinar. Se tiver o acordo, se não tiver, eu não vou. É bem assim, né? Mas povo não tem jeito, né? E entra com impugnação. Entra com a impugnação desse caso aí, tá? É verdade. Assinar a declaração. Então, eu vou fazer isso. Outra coisa, eu tenho visto muito algumas regiões do país, né, que nem eu estou aqui, a gente só opera aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedaço de São Paulo, né, região oeste aqui de São Paulo, a gente opera um pouco, eu vendo para algumas prefeituras dali, participo, né. Eu vejo que, eu estava vendo esses dias, né, existe muito pregão presencial ainda. Tem prefeitura... Ainda, Edson, a gente tem ainda, principalmente quando a gente fala em município, a gente ainda tem pregões presenciais, né? Por quê? Porque se você for olhar hoje, a legislação que a gente tem hoje, né, com a nova lei, a tendência disso daí é mudar totalmente, né? A partir de 1º de abril de 2023, quando der ali o prazo fatal, que eu não posso mais aplicar 8.666, não posso mais aplicar 10.520, né? Mas hoje, como que a gente tem? Hoje, sem dúvida, 90% das licitações elas são realizadas de forma eletrônica, mas a gente tem os 10% que são realizados de forma presencial. Por quê, Edson? Porque se você pegar o decreto 10.019, que é o decreto do pregão eletrônico, esse decreto, a princípio, ele vai se aplicar na esfera federal, tá? Ou quando o município ou o estado recebeu uma verba, ele fez um contrato de convênio e recebe uma verba federal, ele também tem que aplicar a legislação federal. Então, o pregão hoje, pela lei atual, 10.520, decreto 10.024 de 2019, ele é obrigatório quando a gente estiver diante dos órgãos daquela estrutura do SISG, que é a administração pública direta, federal, autárquica, fundacional, né? A administração federal em si. E os estados e os municípios, eles podem ter uma legislação própria sobre o pregão. Claro, eles não podem desrespeitar 10.520, 8.666. Tem que ter a regra. Tem que ter a regra, mas eles podem ter uma legislação própria falando assim, onde o pregão eletrônico ele não seja obrigatório. E quando isso acontece, o órgão ele pode realizar ali o presencial, ou se ele tem alguma justificativa muito forte para não realizar o eletrônico. Teve um caso que eram 171 itens, 171 itens. E o pregoeiro ele tentou fazer pela internet e não conseguiu. O sistema começou a travar também, né? 171 itens. E aí foi aceita essa justificativa para parar ali, fazer um novo edital. E aí foi feito de forma presencial. Então teve uma justificativa técnica para sair do eletrônico, que era a regra, e ir para o presencial. Então, você vai encontrar, sim, principalmente quando a gente fala em âmbito de município e estado, você vai encontrar pregões presenciais ainda hoje.
E você também vai encontrar as modalidades clássicas que também são feitas de forma presencial, por exemplo, uma concorrência para uma obra, uma tomada de preços, né, para uma obra. Aí, o convite é um pouquinho menos utilizado hoje em dia já. E aí, a partir de 1º de abril de 2023, a gente vai ter a morte mesmo da 866, da 10.520, e aí todas as licitações são eletrônicas, né? Preferencialmente. Que bom. Eu participei de um pregão desse no ano passado ainda, sabe? Logo que eu comecei a fazer o treinamento contigo, né? Daí o que eu fiz? Eu peguei toda a documentação, tá? Fiz tudo certinho, envelope 1, envelope 2, coloquei dentro de um terceiro envelope e mandei pelo correio. Tá? Chegou lá, eu mandei pelo correio, tudo certinho. Coloquei toda a documentação, fui lá no edital, li o edital direitinho, né? Coloquei e mandei tudo certinho, né? Falei, agora vou esperar, né? Como era muita coisa para fazer, mas eu fiz tudo certinho os documentos, tá? Acredita que eu ganhei o pregão? Ganhou por participação postal. Por participação postal. Até falei para o dono da empresa, falei, eu vou mandar isso aqui para lá, vou fazer assim, postal, entrei em contato com a prefeitura, eu tinha que ter um prazo para chegar os documentos lá, até uns 2 dias antes, né, porque tem o trâmite interno deles, né, e isso não pode dar, que nem você fala assim, não pode dar um prazo de 5 dias para eles, porque tem que dar um prazo maior, né, principalmente em outras situações para eles, né, e eu ganhei, eu falei assim, daí eu liguei para lá, falei, eu quero saber o resultado, 20 dias depois que eu liguei para lá, sua empresa, o senhor ganhou o seu lote, eu falei, pô, que maravilha, né. A gente vai mandar para você o contrato aí. Falei, tá bom, pode mandar o contrato. Quer que manda os produtos? Já manda tudo, não tem problema. Não precisa nem, ou seja, não precisa nem ficar pedindo de pouco em pouco, né? Eu já faço um pacote e mando para você. Então, o único que eu fiz assim, por isso que eu te perguntei, né? Porque eu estava acompanhando uma empresa aí, ele começou a me mandar os pregões que tem, né? E eu vi que tem muito presencial, que tem muito item nosso. Eu falei assim, eu vou voltar nesse negócio, porque esse negócio dá resultado. Com certeza, ganhou por participação postal, porque geralmente quando é presencial, o fato de você não ir pessoalmente te impede de dar lances, te impede de entrar com recurso, de negociar com o pregão. Eu coloquei meu preço, meu preço é esse, eu vou colocar o preço que eu vou vender e pronto, eu consegui ganhar, né? E assim, eu vejo que esses pregões presenciais tem menos concorrência. E mais são as empresas limítrofes ali da região, né? Eu falei assim, pô, isso é legal, porque como a gente tem preço, tá? A empresa tem preço. O produto é bom, tem preço, tem tudo certinho, né? Eu falei, então eu vou voltar a fazer isso, que eu acho que a gente vai ter uma maior rentabilidade, né? Porque posso colocar preço um pouquinho melhor, né? Mas segue a vida. Não, excelente, excepcional. E provavelmente não devia ter muita gente participando também, né? Não. Mas excelente. Sei que tinha, no meu lote lá, tinha 3 pessoas. Tinha 3. Né? Eu e mais 2, né? Falei, então, beleza, né? Deu tranquilo. Uma outra coisa que eu queria pedir para você, eu faço muito para o governo federal, tá? A gente vende bastante, né? Dessas 130, 140, aí eu devo ter umas 45, mais ou menos, entre Ministério da Defesa, Exército, Marinha, tá? Aeronáutica muito pouco, mas tem também da Aeronáutica, Universidade Federal, tá? O IBGE, o IBAMA, tenho esses produtos para eles, né? E o que eu tenho feito bastante, sabe, é módulo de carona, sabe? O que eles pegam de carona nos pregão é uma maravilha. Excelente. Por isso que eu falei para você, porque às vezes eu não consigo com alguns órgãos desses, principalmente o Exército, né, que tem um pelotão lá, um pelotão aqui, eu não consigo às vezes o contato com eles, sabe? Até por e-mail, né, por telefone, porque você vai olhar no cadastro lá do órgão, no compras lá, o telefone está errado, você não consegue contato, você vai ter dificuldade. O mais fácil, Edson, é você ir para o site da instituição, tá? Para o site da instituição. Isso daí, Edson, eu vou te falar que ele é colateral do que aconteceu agora em 2020 e 2021, tá? Foi um colateral forte, no sentido de sair para o remoto, de ir agora retornando para o presencial, essa questão de telefones, de e-mails, deu uma pequena, mas agora já está retornando, mas muitas vezes o cadastro ali, de repente, do telefone do Comprasnet, ele não está atualizado. A melhor forma é você ir direto no site da instituição, é o Ministério da Aeronáutica. Entra ali no próprio site, que você consegue muitas vezes mais rapidamente ali. Tanto o e-mail vai estar lá comissão de licitação, né, setor de compras, né? Então você consegue mais facilmente ali o telefone e o e-mail no site da instituição do que talvez ali no cadastro do Comprasnet. Eu tenho aqui, eu moro em São José dos Pinhais, região de Curitiba, metropolitana, né? Aqui tem 9 quartel, né?
O que eu faço? O quartel fica 24 horas aberto. Sábado e domingo ele está aberto, né? Eu sou um ciclista, eu pedalo, né? Final de semana eu pego minha bicicleta e Vai de bicicleta. 80 quilômetros, Olha 90 quilômetros só, por dia, é tranquilo, né? olha que Então, bacana. bastante. Daí eu vou nos quartel, falo, ó, qual que é o telefone de vocês aqui? Eu paro lá, pego a caneta, né? Ó, quem que é? Daí a minha esposa, você vai fazer? Vou fazer isso, não tem problema, estou pedalando mesmo, segue a vida. Já aproveita e já faz o aeróbio, Já né, aproveita Edson? e já vai, né? Bom, acredito que o nosso tempo está se esgotando, né? Tudo Tá, certo, mas se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. A uhum. gente conversou bastante no início, né? O que eu tenho assim, sabe, eu não uso, tá? Sou contra e sou a favor, ao mesmo tempo, do robô, tá? Eu vejo assim, eu entro em pregão, quando eu vejo que tem, porque eu já consigo identificar qualquer, hoje é tranquilo, você consegue Tempo, identificar né? se tem robô operando ou não tem robô operando, né? Eu fico assim, sabe, chateado quando acontece isso, porque eu não uso, não que eu seja contra, sabe, mas eu tenho o princípio da isonomia. Eu não estou usando, mas o cara está usando, prerrogativa dele, ele quer fazer isso, porque deve ter um monte de, ou às vezes ele tem um monte de item, tem dois, três, tem um monte de empresa que vende, que compra, mas não tem assim, sabe. Esses dias eu falei com uma unidade dessa, que eu liguei para lá, falei, ó, aconteceu assim, assim, assim. Eu falei outra coisa, eu falei assim, a empresa que ganhou usou robô, né? Não, mas não, como que o senhor sabe que usou robô? Isso o pregoeiro me falando, né? Eu falei, ó, usou robô, né? Porque se você olhar, pega o extrato do, tem ali tudo, né? Os lances que dá, né? Você vê a quantidade, às vezes o lance dá no mesmo segundo do lance que eu dei, ou que outra pessoa deu, isso é fácil de identificar, né? Eu falei assim, ó, um dia que eu tiver algum problema desse, que eu ficar em segundo colocado, eu vou entrar com um recurso, tá? Porque o cara usou o robô que eu não uso, né? Ah, mas a lei não diz nem que é, nem que pode, nem que... Tá bom. Mas eu vou usar o princípio da isonomia, tá? Eu vou fazer isso. Edson, É, eu concordo com esse pode, você. pode. Eu concordo com você, tá, Edson? Até eu falo, às vezes, lá no curso, a pessoa, Flávia, me indica o robô. Não, não indico o robô, não. Porque antes, né, até apesar de eu ter mudado o meu posicionamento a respeito, porque antes o robô, ele realmente, ele acaba violando a isonomia e tudo mais, né? Hoje, com o decreto 2029, 2024 de 2019, o robô ele acabou perdendo um pouco essa questão de violar tanto a questão da igualdade da isonomia por causa dos modos de disputa. Quando a gente fala do modo de disputa aberto, modo de disputa aberto e fechado. Então Tem que ser assim. a gente consegue se posicionar muito melhor, independentemente de estar utilizando o robô. E, geralmente esses softwares são softwares caros, que você não precisa entrar com um custo desse agora, né, na sua carreira. Uhum. Ah, Flávia, mas eu vou aqui participar de 20 licitações por dia ao mesmo tempo. Tá, então você quer o robô para te ajudar a fazer a gestão ali dos lotes que você vai participar. Mas isso é uma outra coisa. E, sinceramente, eu não acho que tenha necessidade. Eu também não utilizo, tá bom, Edson? E eu concordo plenamente com você. Então, faço das suas palavras as minhas, mesmo porque a gente não depende também unicamente do preço para ganhar. Então, você pegou um bom posicionamento, mas muitas vezes você está lá em quarto lugar e as empresas que estão na sua frente, a gente consegue eliminar, desclassificar, a gente consegue inabilitar. Então, a gente não fica só disputando preço ali, né, para ganhar a licitação. E também não é assim, né? A licitação, eu tenho assim, eu entro lá na licitação e eu vejo quantas pessoas tem. Ah, tem 10, tem 15, tem 30. Então tá bom. Vamos ver como é que tá. Eu estou posicionado, o meu preço está lá. Você tem um prazo, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos, depende do... Eu deixo ele rolar. Quando o preço baixou abaixo do preço máximo, o preço mínimo que eu vou lá e me posiciono. Isso aqui tá bom, beleza, chega, não vou mais, vou deixar aqui, os caras... Aí que é outra situação que eu vejo, sabe? Em produtos, né? Eu vejo que tem muito produto que não tem qualidade, né? O governo, eu acompanho, porque eu vejo, né? No início, quando você não está no negócio, você não começa a observar. Quando você entra no negócio, você começa a entrar no negócio para ver como é que funciona, né? Nós temos um produto muito bom. Nosso produto é de primeira linha, é tudo certinho, nossa, é top mesmo, né? Uma palavra também que tá no mercado aí, né? Mas eu vejo que tem um monte de empresas que vendem para o governo
produtos que, meu Deus do céu, sabe? Eu olho assim, até lá na empresa, eu que faço todos os processos, tá? Eu faço ali os documentos, coloco os documentos, o empenho vem para mim, vem o diretor da empresa também, nós temos um e-mail cooperativo, a gente começa, eu acompanho, ele emite os empenhos, né? O contrato vem, eu vejo, eu analiso, olho, ele assina. Ah, pode assinar? Falei, pode assinar o contrato, tá tudo certo. O contrato está dizendo que a gente vai ter que vender e entregar, é isso, o básico, não tem mais nada diferente disso, né? E às vezes eu olho lá assim, tem gente que faz uns preços, que daí eu começo a pensar assim, como é que o cara consegue fazer um preço desse, né? Eu já tenho, né, 500 anos de estrada, né? Você começa, o custo do produto é o custo do produto. Daí você vai olhar assim, pô, mas como é que o cara consegue fazer um custo desse? Ele tem que colocar uma embalagem, se ele tem que colocar uma tampa, se ele tem que colocar o rótulo, você tem o custo logístico, o custo de envio, o produto vai enviar assim, ou a prefeitura não vai pedir tudo de uma vez, vai ficar passando, né? Como é que o cara consegue fazer isso? Eu não entendo. É por isso que eu até falo assim, pede a amostra, tá? Devia pedir a amostra. Vai comprar 10 mil? Pede a amostra. Porque a hora que chegar lá, aí vai dar problema porque pode devolver, porque tem 5 dias para ver, tem um monte de... Cara, mas a hora que já chegou, daí o pregão, o fornecimento para, porque o produto daí vira um rolo, né? Tem vários aqui que eles pedem para mim, né? Manda ali, ó, você tem condições que o cliente, fornecedor tal, não conseguiu fornecer o produto, você tem condições de fornecer no preço dele? Eu falei, não, o meu preço é aquele que está lá. Eu não vou fornecer no preço dele. Não tenho nem condições de fazer, né? E daí cai na questão lá da idoneidade também, né? O primeiro ponto, né, quando acontece isso, Edson, você já tem assim, vamos lá, eu tenho aqui a ideia dos custos, eu sei que eu vou comprar esse mouse aqui, tá? E vamos supor que o órgão pediu o mouse, que é o mouse da Apple aqui. Eu não vou pagar R$100 nesse mouse nunca. A gente tem um valor mínimo, você não paga menos de R$1.000 nesse mouse aqui, não paga menos que isso. Então, se aparece alguém falando que vai entregar o mouse da Apple e que vai cobrar R$100, é alguma coisa totalmente errada. Então, o que a gente faz? Entra com recurso, pedindo a desclassificação da proposta por inexecuibilidade. E aí, Edson, qual que é um ponto muito importante aí para você, né? Então, muitas vezes o edital, ele exige, pode ser que o edital nem exija marca, mas ele exige que na proposta seja indicada qual que vai ser a marca, tá? Então ele fala, ó, minha marca aqui para entregar esse produto vai ser a marca X. Bom, você sabe que no mercado a marca X eu não consigo vender por menos de R$1.000. E aí o cara tá com uma proposta lá de R$500, tem coisa errada. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ligar o radar do pregoeiro, que muitas vezes ele não tá conectado com isso, ele não conhece muito aquele objeto, e falar para ele, ó, pregoeiro, no mercado tá aqui, são esses os valores praticados no mercado. Então é impossível ele conseguir entregar essa marca que ele tá falando que ele vai entregar a esse valor. Por isso que vamos pedir a desclassificação. O que o pregoeiro vai fazer? Ele vai desclassificar de cara? Não. Ele vai dar a oportunidade daquela pessoa comprovar ali os custos, abrir. Não, ó, isso daqui tá certo porque o meu estoque já está comprado, eu já tenho estoque, enfim. Se ele não tiver como apresentar essa justificativa, ele vai ser desclassificado. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que bater muito também nessa tecla, que não é só o documento, mas também a desclassificação ali do concorrente nesse primeiro sentido. E a segunda coisa que pode acontecer, Edson, e aí pode acontecer, se o órgão teimar, ele for pela teimosia, certamente vai acontecer o que você falou. Esse cara não vai conseguir cumprir o contrato, a empresa vai ser penalizada, o órgão vai ficar sem o produto, vai ficar sem o fornecimento, vai ter que fazer uma nova licitação e aí você volta lá e ganha. Vai fazer uma licitação, às vezes, por convite, que precisa para comprar para ontem, né? Está precisando do produto, né? E eu tenho um produto. Um dos produtos que eu vendo é que usa todo dia, né? Então, daí vai ficar aquela embaçação, né? Mas não tem outro jeito. É verdade. Bom, eu acredito que eu tinha para te perguntar, né, para te solicitar um auxílio, né, basicamente seria isso, né, eu agradeço muito pela oportunidade que eu tive, né, de ter o teu treinamento, né, é de grande valia para mim. Olha que depois de 56 anos, 57 anos, já fiz muito treinamento na vida, sabe? Bom. Então, mas é um mercado que eu não conhecia, que eu não sabia, que eu não fazia, né, agradeço muito pela oportunidade que eu tive, né, de estar me aperfeiçoando, né, de ter uma didática, né, porque a prática é uma coisa, a didática é outra, né, e isso aí me ajudou muito, né, e vai me ajudar ainda, porque ainda falta
acho que falta um módulo para eu terminar. É que edital, eu recebo um monte de edital porque tem várias licitações, né? E você fica lendo o edital, meu Deus do céu, né? Você tem que ter umas estratégias, né? Primeiro eu vou olhar, ó, o edital, o produto é esse aqui, objeto, vou no objeto, né? Ah, tem esses itens? Tem. Ah, então, vamos ver o preço mínimo que eles estão, o preço máximo que eles estão pedindo. Ah, opa, está dentro do preço da empresa. Então tá bom, agora eu vou ler o edital. Eu vejo o edital direitinho, como é que é o fornecimento, todas as particularidades, né? Então, foi aí que a gente vai aperfeiçoando. Então, o curso que eu faço, às vezes eu faço 2 aulas num dia, daí, tem que deixar 1 hora. Falei, mas às vezes 1 hora você não consegue, porque às vezes você começa a fazer, o tempo vai passando, né? Eu, quando eu faço 1, 2, 3 aulas, né? Às vezes eu volto lá no módulo 4, por exemplo, olho de novo, né? Eu falo, pô, como é que estava aqui? Às vezes eu tenho dúvida num pregão, eu vou lá no primeiro módulo, né? É assim que a gente faz, né? E mais uma vez, eu agradeço muito pela oportunidade, tá? De estar aqui também, tá? E para a gente trocar um pouco de experiência, né? E absorver o teu vasto conhecimento que você tem. Edson, foi um prazer falar com você. Foi muito produtiva essa mentoria. Adorei bater um papo. Obrigada, viu? De coração, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada também pelas suas palavras, que são essas palavras que trazem o feedback que eu preciso para continuar aqui meu trabalho com tanta motivação, tanto carinho. E Edson, qualquer dúvida, tudo que você precisar, tô lá todo dia na plataforma, tá? Pode mandar. Uhum. Vai mandando também suas conquistas aí pra gente comemorar Vamos, juntos vamos, aí. Desejo muito sucesso e logo, logo você volta aí para dar uma entrevista pra gente, viu, Edson? eu acredito que esse ano eu devo passar das 250, né? Vamos ver se eu consigo fazer isso, né? Pelo menos, né? A gente vai mudar umas coisas na empresa lá para a gente ter maior rentabilidade e aumentar mais o portfólio também de clientes, tá? Perfeito, perfeito, Edson. Edson, muito obrigada. Foi um prazer enorme falar com você, conhecer um pouquinho mais aí da sua história. Obrigada por isso. Tá bom. E vou agradecer também todo mundo que acompanhou. Oi? Agradeço a todos e que Deus ilumine o seu caminho, tá? Amém, Edson. Fica com Deus Amém. aí. A gente vai se falando. Um grande abraço para Amém. você, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu nome é Thiago Paz, eu tenho 35 anos, sou do estado do Rio de Janeiro, moro na cidade de Duque de Caxias, né, aqui na Baixada Fluminense. Eu trabalho há bastante tempo com representação comercial, fornecendo peças para a área da indústria, mineração, enfim, toda a indústria como um todo. Sou graduado em administração, tenho aí alguns outros cursos de especialização na área comercial, e é isso que eu venho fazendo da vida. Então, você ainda não iniciou a sua carreira como analista de licitação? Não. Para mim é completamente do zero. Para mim, eu não sei nada. Uma criança inicia na vida. Perfeito. Você vai iniciar a sua transição de carreira, então o seu objetivo é fazer a transição de carreira do seu trabalho atual para o de analista master, né, Thiago? Sim, porque na realidade não vai mudar muito, né? Eu vou continuar representando empresas, mas não para venda para empresas particulares, e sim para o governo. Né? Perfeito. Eu peguei muito aquela explicação que a senhora deu, né? Representar empresas, eu falei, pô, já sou representante, então para mim não vai mudar muito, né? Excelente, Thiago. Perfeito. Então, Thiago, o que eu posso te ajudar aqui nessa mentoria, nesse bate-papo de hoje? Só esclarecer que eu estou no ambiente de trabalho, de repente vai haver vozes ao final, ao fundo, ligação. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Bom, professora, eu tenho algumas dúvidas. Para mim, são 4 pontos, né? Eu acho que a senhora vai responder em menos de 1 minuto, mas vamos lá. Em relação ao comissionamento, né? Eu vejo a senhora falando bastante que a realidade do mercado é de 1 a 6%, né? De 1 a 6, de 1 a 5%. Só que eu ainda fico muito na dúvida, porque eu não faço parte do mercado, né? Aí eu fico pensando, vamos supor, eu participo de um processo de 1 milhão. 1% são 10K. Pagam isso? O mercado paga? Isso é comum pagar? Porque para mim ganhar 10 mil reais, para mim ganhar 5 mil reais hoje vendendo, eu tenho que vender muito. É super comum, tá, Thiago? Não sei se você chegou a ver ontem mesmo, a gente conversou com uma das alunas, né, a Raquel, só para você ter uma ideia, né? Ela participou de uma licitação de 9 milhões de reais. A comissão dela foi de 100 mil reais em um único trabalho, tá? Então, o que eu quero dizer com isso, Thiago? A comissão, ela varia sempre, né? Não tem uma receita de bolo. A receita de bolo vai ser de 1 a 6%. Não, isso não existe. Por quê? Se a gente está falando de uma licitação de 45 milhões, você não vai cobrar 5% do seu cliente. Então, essa comissão, você pode muito mesmo, muito, assim, é normal você ganhar 10 mil reais em um trabalho, em um único trabalho, mas o seu percentual ali foi de 0,01% do valor daquela comissão. Então, é normal, licitações milionárias
e que o comissionamento ele não vai ser de 1%, ele não vai ser de 5%, ele pode ser de 0, alguma coisa e que vai traduzir comissões no montante de 10 mil ou até maior, como aconteceu com a Raquel, que foi de 100 mil reais a comissão dela nesse pregão. Então, tudo é uma negociação que a gente faz com o nosso cliente, né? Uma negociação que você vai fazer com o seu cliente. Não existe, é importante a gente entender que a gente utiliza aqui um exemplo, né? Exatamente para ter um padrão de precificação, mas não existe esse padrão. Cada caso é um caso. Cada cliente ele pode ter uma negociação diferenciada. Então, ó, para essa licitação a gente vai negociar 1%. Para essa licitação aqui, ó, 12 milhões, vamos negociar 0,01%. Então, pode ter trabalhos que você vai tirar 5 mil, que você vai tirar 3 mil, que você vai tirar 7 mil, que você vai tirar 10 mil, 15, 20, 30, 40. Então, tudo vai depender da negociação com o seu cliente. E o mais importante, Thiago, e isso é o que muita gente bloqueia aí, né? Muita gente não entende isso daqui. Flávia, por que o cliente vai me pagar 10 mil reais? Não é o cliente, ele não está tirando da reserva dele e te pagando. Quando ele vai fazer a proposta para participar da licitação, ele vai considerar ali os custos dele, né? Então, qual que é o valor do insumo, quais são os valores de frete, no caso de produto, qual é o valor dos impostos, e ele tem o lucro dele. Então, por exemplo, se eu vou pagar 5 mil reais para o meu analista master de licitação, nesse caso, nessa licitação, e o meu lucro como empresário, vamos supor que é de 50 mil reais, ao invés de colocar 50 mil reais, eu coloco 55. Se ficou combinado que eu vou pagar 10 mil de comissão, ao invés de colocar 50 mil, eu coloco 60 mil no meu lucro. Então, é uma relação que o custo ele acaba sendo repassado para o governo e, mediante o que o cliente está cobrando, garantindo o lucro dele, ele garante também a sua comissão. Mas tudo, Thiago, tudo é conversado, tudo é alinhado. Para você ter uma ideia, você pode até mesmo combinar com o seu cliente, falar, olha, nessa licitação, conforme a coisa vai se desenvolvendo, qual que é o valor mínimo, né, que você pretende executar esse contrato, esse produto, esse serviço? Ah, tá. Então, pode até ter uma negociação. Ó, então, em vez de 10 mil, eu aceito aqui cobrar 9 mil nesse procedimento. Então, tudo é uma negociação, Thiago. E não necessariamente não se apegue a esses valores de forma inteira, porque isso depende do valor da licitação. Então, uma coisa é disputar uma licitação de 100 mil, de 500 mil, e aí a gente fala de 1 a 6% normalmente, e uma coisa é você disputar uma licitação de 9 milhões, de 10 milhões, de 40 milhões, 50 milhões, e aí esse percentual ele vai ser 0,0 algum por cento e vai te garantir os 10 mil de faturamento da mesma forma. Porque quando fala do valor total, fala, 10K no único serviço, né? Para mim ganhar 5K, eu tenho que atender 100 clientes. Então, assim, às vezes, para mim, que não faço parte do mercado, parece que é algo surreal, né? Mas logo você fazendo essa transição de carreira, você vai ver que isso daí flui normalmente. E, por exemplo, em um trabalho, você pode já faturar os 10 mil, ou você pode, naquela semana, participar de 2, 3 licitações e ter ali uma comissão de 3, de 4, de 5. No final, você consegue os 10 ali do mesmo jeito, né? No final do mês, assim. Então, esse valor, ele pode ser muito maior. Por isso que eu falo a partir de 10 mil. Porque tudo vai depender do comprometimento que você tem, das licitações que você vai se comprometer ali em participar, né? O foco que você vai colocar a partir de agora nesse trabalho, né, Thiago? Entendi. Professora, a minha outra dúvida ainda em esse assunto do comissionamento, mas em que momento o cliente ele vai me pagar, né? Perfeito. Vai me pagar na homologação? Vai me pagar quando receber a nota de empenho? Vai me pagar conforme o órgão for pagando ele, principalmente nos serviços continuados, né, por contrato? Ele vai receber ele mensalmente pelo serviço. Ele vai me pagando assim? Como é que funciona? Perfeito, excelente pergunta, Thiago. Essa dúvida é muito comum, tá? Só dar um alô aqui, Gustavo, para o Gustavo, meu aluno também. Obrigada, viu, Gustavo, pela sua mensagem. Tô vendo aqui, muito obrigada. Thiago, como que vai funcionar então? Quando o cliente vai me pagar? Novamente, eu vou te passar o padrão do mercado e vou também deixar aqui, até para você e também para o pessoal que está acompanhando a mentoria, de que, novamente, não tem também uma receita de bolo e que nada impede que exista uma negociação. Assim como você negocia com seus clientes privados hoje, nada impede que a gente tenha uma negociação também com os nossos clientes aí, como analista master de licitações, e que, em determinados casos, essa negociação ela pode ser alterada, tá? Então, como que funciona o padrão? Como que a gente combina? Como que eu combino e oriento também os meus alunos a combinarem dessa forma, né? Você vai lá e participa da licitação. Aí você vai lá e ganha a licitação. Quando a gente ainda está diante ali da homologação, aquilo te dá uma certeza, uma precisão de que você ganhou a licitação,
que o objeto foi adjudicado para a empresa do seu cliente, quer dizer, você ganhou a licitação, eu tenho certeza que foi aqui o Thiago que ganhou essa licitação para essa empresa aqui, mas ainda nós precisamos aguardar a formalização do contrato. Como assim, Flávia, a formalização do contrato? Pode acontecer de duas formas, tá? Ou a assinatura do contrato mesmo, o governo ele manda o contrato para a empresa, para aquele CNPJ que ganhou assinar, e dali para frente vai começar a execução ali do serviço, ou a entrega do produto. Ou a segunda forma é com a emissão de uma nota de empenho, porque dependendo dos valores, a nota de empenho ela substitui até mesmo o próprio contrato. Então, a partir do momento que o seu cliente ou recebeu a nota de empenho ou formalizou o contrato, ou as duas coisas, tem vezes que assina o contrato e também recebe empenho, a contratação já está formalizada. Então, não tem mais como voltar atrás. A partir desse momento, é certeza absoluta que o cliente ele vai prestar ali o serviço, entregar o produto e que vai receber por aquilo, tá? Então, quer dizer, Flávia, que eu vou ter que esperar o meu cliente receber do governo para ele me pagar? Não. O que você vai combinar, e esse é o padrão, Thiago, você vai combinar com o seu cliente que o pagamento da sua comissão, ela deve ser feita nesse momento que ele assinou o contrato ou que ele recebeu a nota de empenho. Porque após isso, ele vai executar aquele objeto, vai entregar o produto, prestar o serviço, e o governo paga para ele numa média de até 30 dias. Eu falo até 30 dias porque tem órgão que paga antes que isso, né? Então, até 30 dias ele vai receber o montante ali do governo, tá? Mas até aí você já recebeu a sua comissão. E além da comissão, Thiago, a gente tem também as mensalidades. Então, você vai ver que você vai começar a combinar com esses clientes e a mensalidade, ela é independentemente de comissão, de valor, de licitação ganha. Então, todo dia 5, você vai colocar no contrato todo dia 5, ou todo dia 10, ou todo dia 12, o dia que for melhor para o seu cliente, ele deposita a mensalidade, que é um custo operacional que você tem, e você explica para ele, que é análise, prospecção de editais, coleta de documentos, sempre manter ali o SICAF atualizado. Então, você já vai deixar isso combinado com o seu cliente, que todo dia 10, por exemplo, cai a mensalidade na sua conta, e além disso, a comissão a partir do momento que ele recebe a nota de empenho. Flávia, conversei com o cliente não quer me pagar quando ele recebe a nota de empenho, ele quer me pagar quando o governo pagar para ele. Aí, Thiago, vai ficar a seu critério aceitar ou não essa situação. Por quê? Porque empresas para você prospectar não tem fim. Você pode fazer prospecção de 100 empresas por dia se você quiser. Isso eu garanto para você, utilizando as técnicas lá do módulo 9, não vai faltar empresa para você ter como cliente, é só aplicar as técnicas que estão ali no módulo 9 já validadas. Então, você não precisa passar pelo que você não quer. Se o cliente está querendo te pagar somente quando o governo pagar para ele, e essa não for uma condição aceita por você, simplesmente, então, não é essa a minha forma de trabalho, vamos para a próxima. Agora, tem cliente que é tão bom, que de vez em quando ele fala, olha, nesse caso aqui eu posso pagar? E você fala, não, tudo bem, fica tranquilo. Nesse caso, então, a comissão desse caso específico, uma comissão muito grande, uma comissão que nem a da Raquel, de 100 mil reais, posso combinar o pagamento quando eu receber? Pode, aí você negocia com ele também. Não esperar 30 dias a mais, 30 a menos para receber uma baita bolada também não vai matar ninguém, né, Thiago? Com certeza não, eu quero. Não, e a próxima dúvida, né, até assim, só um adendo, eu tô no módulo 7, né? Eu tô até um pouco atrasado, eu acho, né? Porque eu comecei em novembro, mas aí teve essa... Eu morava em Petrópolis, aí teve toda aquela tragédia em Petrópolis, eu tive que me mudar, e a minha vida tá meio tumultuada. Puxa né? vida. Não, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo nem com a minha família, graças a Deus. Isso que é importante, Thiago. Aí o que acontece? Eu tive umas reuniões, né? Porque a senhora orienta, a partir do módulo 4 você já pode participar de licitação. Aí eu fui me desafiar, eu fui atrás dos clientes e eu tive uma reunião com alguns, e principalmente empresas de obra. Eles, não, aqui a gente paga em cima do lucro. Não, eu falei, pô, mas eu não tenho como saber se o seu lucro... Eu fecho uma obra para você de 1 milhão e você me diz que lucrou 10 mil reais. Como é que eu vou saber se você realmente lucrou 10 mil reais? Porque você pode ser um péssimo gestor e perder dinheiro. E ele, não, aqui o mercado é em cima do lucro, não é em cima do contrato. E aí acabou que, né, eu recuei um pouco, eu falei, eu preciso de um pouco mais de conhecimento para poder falar com esses caras, né? E até porque eles têm mais experiência no mercado do que eu, né? E eu agi dessa forma. A minha outra dúvida, professora, a senhora já até antecipou, é em relação ao pagamento do órgão ao cliente. Eu vejo a senhora sempre falando, batendo na tecla, olha, 30 dias, o órgão paga com 30 dias. Mas eu tive contato com algumas empresas e não, o órgão leva 90 dias, 120 dias para pagar. E aí a mente fica anuviada, né? Eu falei, poxa, o que será, qual é a divergência aqui? Perfeito. Aí eu fico pensando, será que é
o órgão é assim que realmente funciona ou é os empresários que não estão fazendo o processo de forma correta? Então vamos lá, excelente pergunta também, Thiago. Isso daí é uma confusão, tá? É uma confusão por falta de conhecimento, tá? Por quê? O prazo para pagamento do governo está na lei 866, 30 dias, tá? Até 30 dias. Então, a partir do momento que eu prestei o serviço, entreguei o produto, a empresa emite nota fiscal para o governo, né? O seu cliente, ele vai emitir uma nota fiscal para o governo, a partir disso começa a já contar os 30 dias para pagamento. E está na lei. Os 30 dias é o prazo para o pagamento do governo para aquela empresa que executou aquela parcela, entregou aquele produto, entregou aquele serviço, tá? Em contrapartida, a gente tem lá no artigo 78 da Lei 8.666 a seguinte previsão, de que se o órgão atrasar mais de 90 dias o pagamento, a partir desse momento, a empresa ela tem o direito de falar, olha, eu não quero mais, quero a suspensão do contrato, não vou continuar executando até que você normalize os pagamentos ou pedir para que o órgão rescinda aquele contrato. Então, isso é um direito do fornecedor, é um direito da empresa, a partir de 90 dias de atraso de pagamento. Aí as pessoas acabam confundindo, eles acham que esse é o prazo para pagamento e não é. Então, quando algum cliente falou isso para você, é porque esse cliente, essa pessoa, ela não sabe trabalhar com licitações, ela não sabe como tratar a ordem de pagamento, não sabe como tratar uma nota de empenho, não sabe como tratar um contrato administrativo. E aí, o que você vai explicar para ela? Você vai explicar que você é analista master de licitações, que você já está preparado para se atrasar a partir do 31º dia, tá? Passou os 30 dias, estou no 31º dia, quer dizer que eu estou no primeiro dia de atraso. Nesse primeiro dia de atraso, você já pode ir lá no módulo 8, pegar a aula 8.4, pegar os modelos que eu deixei lá para você, aplicar aqueles modelos e, olha, 99,99% para você ver que não é mentira, porque 99,99% para mim e para os alunos também, lá na comunidade você vai ver o pessoal escrevendo: professora, acabei de entrar, os caras me pagaram no mesmo dia. Professora, acabei de entrar com o pedido, no dia seguinte o ordenador de despesa já me ligou, o dinheiro já entrou na conta. Então, são fórmulas que realmente funcionam, né? Fórmulas validadas e efetivas de você efetuar uma cobrança no momento que for que tem que agir. Aí o que acontece? Aquela pessoa que não sabe trabalhar com licitações, ela liga para o órgão, fica cobrando pelo telefone, aí o órgão fala que tem 90 dias, porque lá também do outro lado eles não entendem como é que funciona direito a questão do pagamento. Então é uma série de erros que são praticados tanto pelo servidor público, mas também pela pessoa que está ali participando e que não sabe como participar, não tem conhecimento, está atuando ali como aventureiro, como amador, com falta de profissionalismo. Então, é importante que você explique para o seu cliente que esse prazo de 30 dias, a partir do primeiro dia de atraso, 31º dia, já tem ações que você pode tomar e que funcionam em 99,99% dos casos administrativamente, sem precisar de advogado, sem nada, tá? E que não é esse o prazo, não é o prazo de 90 dias. Então, é realmente uma falta de conhecimento por conta desse artigo 78 e a pessoa acaba não conseguindo aplicar ali na prática. Ah, entendi. Bom, acho que a gente tem tempo ainda, né? Tem sim, Thiago. A outra pergunta, professora, é em relação a atestado de capacidade técnica operacional. Uhum. Né? Eu tenho aqui um cliente, eu tive uma reunião essa semana com um cliente, né? Um futuro cliente, né? Ele tem uma empresa de obras e ele presta serviço para uma outra empresa que, essa sim, tem contratos com o governo. Então, ou seja, ele é um terceirizado, né? Uhum. E aí, eu queria saber o seguinte, ele não tem esses atestados, né? Porque a empresa é nova. Essa empresa poderia emitir para ele esses atestados lá? Então, vamos lá. O que acontece no caso de obra? No caso de obra, Thiago, a gente tem que dividir essa questão do atestado em duas partes, tá? O primeiro são os atestados de capacidade técnico profissional. Atestados de capacidade técnico profissional, ela diz respeito ao engenheiro. Porque quando a gente está diante de uma obra ou um serviço de engenharia, eu tenho um responsável técnico. Eu não posso, Flávia é advogada, e falar agora que eu vou construir aqui uma casa aqui para o meu vizinho e construir aqui a casa do meu jeito e daqui a pouco a casa vai cair. Eu não tenho noção nenhuma das estruturas, dos pilares, da terraplanagem. Então, o engenheiro ele é o responsável técnico por aquela obra. Então, o edital ele pode exigir que, olha, o engenheiro que vai ser o responsável técnico por essa obra, por exemplo, José, né? O José, então, ele vai me comprovar que ele tem uma experiência anterior na construção desse prédio aqui de 100 andares. Então, ele pode pedir os atestados do profissional, do engenheiro nesse caso. Só que, além disso, também, o edital ele pode pedir os atestados de capacidade técnico
operacional. E aí nós estamos falando da empresa. Eu tenho lá JS Construtora, tá? JS Construtora. Quando a JS Construtora vai participar da licitação, de quem são esses atestados? Os atestados, eles precisam estar em nome da pessoa que vai participar da licitação. Então, se é a JS que vai participar, é a JS que vai ganhar, é a JS que vai assinar o contrato com o governo, daquele serviço ou daquela obra, o atestado de capacidade técnica operacional, ela tem que citar a JS. Então, vamos supor que é um outro engenheiro, foi o Ricardo, foi o Alfredo, foi a Silvia, né, que é a engenheira daquele caso. Quando o engenheiro ele faz uma obra, faz um serviço, esse atestado ele sempre vai constar o nome do engenheiro e vai constar também a empresa que ele estava operando, né, no momento que foi feita aquela obra. Então, se foi a JS Engenharia, ainda que o engenheiro amanhã saia da empresa, a JS ela não perdeu a experiência. Ela não perdeu a experiência. A obra foi feita com a infraestrutura dela. Tinha engenheiro, mas foi a infraestrutura da JS. Então, a gente sempre vai utilizar esses atestados com capacidade técnico operacional, onde está constando lá que foi pela JS. E do responsável técnico, se o edital pedir, eu também preciso apresentar os atestados em nome do engenheiro. Então, ainda que seu cliente aí ele seja terceirizado, vamos dizer o seguinte, então, a JS, ela faz serviços de engenharia e obras para várias empresas. Uma vez que ela faz, que é o caso aí do seu cliente, pega esses atestados com esses clientes, empresas privadas, e isso vale sim como atestado de capacidade técnica. Ele vai conseguir apresentar e comprovar os requisitos do edital, tanto de capacidade técnica operacional, né, da empresa, quanto profissional do engenheiro. Vê se ficou claro para você, Thiago. Se não ficou, pode... Não, agora a senhora respondeu, por isso que eu levantei aqui a canetinha. Mas era isso mesmo, porque o que acontece? Esse cliente do meu cliente disse, não, como eu não posso porque emitir esse atestado para vocês, porque sou eu que sou o prestador do contrato. E vocês são o meu prestador. Aí eu falei, não, eles podem, como sempre. Não, só o órgão. Eu falei, não. Isso aí eu aprendi, isso aí eu gravei. Eu falei, empresas privadas, o que não pode é pessoa física. Isso. Mas empresa privada, ela pode emitir esse atestado de capacidade técnica operacional. Porque o que acontece? Essa empresa, ela é pequena, ela é MEI, e eles querem agora, eles pegaram um contrato grande e eles vão transformar ela em ME. Aí foi até, eles me chamaram para essa reunião, né? Inclusive até um cunhado meu é engenheiro da empresa. E aí ele, olha, a gente vai aumentar aqui a classificação da empresa, a gente quer participar de licitação por nossa conta, porque a gente tem prestado serviço para empresas que a gente vê que o negócio é bom, só que a gente mesmo quer participar de licitação. Aí eu fui explicando isso para eles. Eles, olha, não, mas lá disseram pra gente que eles não poderiam fazer isso. Aí essa era a minha dúvida, entendeu? Porque eu lembro também, eu posso estar confundindo, eu lembro também que a senhora disse o seguinte, olha, quando você ganha um contrato, você não pode terceirizar, não tem isso, alguma coisa? Você não pode subcontratar. Assim, eu ganhei o contrato, aí eu pego e pego uma outra empresa para ir lá e fazer a obra, porque aí a gente está burlando a licitação, né? Quem ganhou a licitação? Será que não seria esse caso? Por exemplo, não. eu tenho uma empresa. A empresa Thiago ganhou a licitação. E a empresa Flávia, eu contrato a empresa Flávia para fazer a obra para mim. Não, isso você não pode fazer, porque isso é subcontratação. Isso não pode ser feito sem o edital permitir, tá? Isso não pode fazer em condição nenhuma. Agora, eu vou lá e ganho uma licitação, tá? E eu vou contratar aqui um outro engenheiro que vai ser o responsável técnico. Ele não precisa ser meu empregado, ele não precisa ser meu sócio, ele não precisa estar como CLT. Eu tenho um contrato de prestação de serviço. Vou lá, contrato esse engenheiro e ele vem aqui e executa. Ele é o responsável técnico por essa obra aqui. Isso não tem problema nenhum. O responsável técnico, ele não precisa ser sócio, ele não precisa ser CLT. Ele pode ser um simples terceiro, onde eu faço um contrato aqui de serviços com ele e ele vai executar essa obra, esse serviço de engenharia nessa licitação, aqui utilizando a minha infraestrutura da minha empresa e ele com a especialidade dele, de engenharia, tá? Então, o que acontece, Thiago? Os engenheiros, isso daí no âmbito do CREA, né, do CAL também, que é o Conselho dos Arquitetos, o CREA, ele não faz registro de atestados em nome da empresa. Então, ele sempre vai registrar os atestados em nome do profissional. Porém, como eu disse, quando a gente tem um atestado técnico em nome do profissional, do engenheiro José, tá? Esse atestado, ele faz referência à empresa que o José estava no momento da realização daquela obra. Então, se, nesse momento aqui, abril de 2022, o José, ele executou essa obra pela empresa do Thiago, a capacidade operacional sua já consta. Você utiliza o atestado dele, mas foi realizado com a sua infraestrutura, dentro da sua empresa, tá? Se amanhã ele sai, você não perde a sua experiência, tá? E ele também não. Ele vai levar para ele o histórico dele para onde quer que ele for. É a experiência dele como
atestado de capacidade profissional, tá? Técnico profissional. Agora, isso não se confunde com subcontratação, da empresa do Thiago ganhar a licitação e aí depois você vem e contrata a empresa da Flávia para executar. Isso não pode, né? Você ir lá e subcontratar, porque você estaria passando por cima da licitação, né? Você ganhou a licitação e você está jogando outra pessoa para executar. Isso não pode, tá? São duas coisas diferentes. Entendi. Bom, a minha outra dúvida é em relação ao, como eu já estou no módulo 7, é em relação à prova, né, para o certificado. Eu preciso fazer todos os outros módulos até a nova lei, terminar tudo, ou até o módulo 9? Não, só até o módulo 9, tá, Thiago? Eu não acho justo exigir agora a nova lei, porque a nova lei, a aplicação que a gente tem dela é praticamente na parte das dispensas eletrônicas, né? Então você já tem tudo na sua mão, você já tem a prática para você participar das dispensas eletrônicas lá no curso da nova lei. Porém, essa prova que tem, na verdade, ela é mais uma prova mais simbólica, tá, Thiago? Para constar ali como concluído. Por quê? Porque você pode repetir essa prova quantas vezes você precisar dentro da plataforma até você obter a nota 7 e a partir daí você já consegue emitir o seu certificado. Porque não é a prova que vai fazer diferença. A diferença é exatamente o que você está... Essa conversa que eu tenho aqui com você, que eu já vi que você está aproveitando 100% do método, tá? Então, só pelas perguntas que você trouxe, tudo, eu não tenho dúvida nenhuma que você está aproveitando 100%, que você está assistindo, está fazendo suas revisões, está fazendo suas anotações, né? Está absorvendo aí todo o conteúdo. Então, esse comprometimento que você tem que vai fazer diferença, não é a prova. Não precisa se preocupar com a prova, viu, Thiago? Tá bom. Professora, muito obrigado. Muito obrigado pelo que a senhora tem feito. E, assim, eu sou cristão protestante e eu acredito muito no poder da palavra. Então, assim, que Deus abençoe a senhora pelo que a senhora está fazendo. É grande, não tem como mensurar. Eu fiz 4 anos de faculdade, fiz recursos e eu não aprendi metade na faculdade, saí com mais dúvidas do que com certezas, entendeu? Então, que Deus abençoe, que a senhora continue nessa missão, a senhora e a sua família, tá bom? Thiago, amém. Espero estar aqui voltando para falar que eu já estou faturando mais de 10K, antes do final do ano. Exatamente, Thiago. Olha, amém. Muito obrigada pelas palavras, tá? São essas palavras que me motivam tanto a continuar fazendo meu trabalho aqui com carinho. E eu vou estar à disposição, tudo que você precisar lá na plataforma. Qualquer dúvida, não hesita em ir lá perguntar. Todo dia eu tô lá, né? Flávia, eu tô com vergonha de fazer essa pergunta. Não existe vergonha. Pode perguntar tudo o que você quiser. Eu vou estar lá para te ajudar. Esse é o intuito. E o intuito maior é que daqui a pouco você volte aqui, não para mentoria, mas para uma entrevista, para me contar aí suas conquistas, um pouco da sua jornada de sucesso, que eu tenho certeza que vai inspirar também muita gente aí e pegar a sua plaquinha do Tubarão 10K logo, né, Thiago? Vou sim, pendurar, já tem um lugar lá no meu apartamento já separado para ela. Isso, exatamente. É isso daí, Thiago. É isso aí. Não tem jeito. Não, é matemática, tá? Se comprometeu, aplicou, o resultado vai vir. Então, tendo esse foco que você tem, esse comprometimento que você tem e a persistência, claro que a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Então, você vem nesse processo, logo você já tá aí com a sua plaquinha no seu apartamento pendurada aí, onde você já separou para ela, tenho certeza. Obrigado, professora. Fica com Deus. Obrigada, Thiago. Fica com Deus também. Um grande abraço para você, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.